Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para a realização do podcast das ministrações semanais. Terminamos o de terça-feira e agora estamos no podcast de quinta-feira, né? Terminamos agora há pouco e já prosseguimos no de quinta-feira. Como sempre dizemos e afirmamos, o podcast não é um sermão, é apenas uma palavra de apoio, de ajuda àqueles que gostam e àqueles que de alguma maneira ajudam. Tem gente que talvez não precise, né? Mas os que precisam e gostam, aí o podcast, uma palavra de ajuda e apoio. E claro, o sermão você vai fazer na meditação, no estudo, na reflexão, né? Na inspiração da palavra e do Espírito Santo de Deus, que trará a voz e o contentamento de Deus, daquilo que Ele deseja que você fale e seja usado grandemente pelo Senhor. Estamos na 15ª semana, nosso tema que começamos em dezembro e agora continuamos e vamos, parece-me, até mês de julho, se não me falhe a memória. Maravilha! A nossa agenda, falei agora da presença, né? Da importância da presença, a média de presença, as pessoas que nós temos mais ausências, ou por esquecimento, ou porque está doente, mas são as pessoas que apresentam maior número de ausência. Claro, fazemos isso para que você, pastor, pastora, veja isso. Eu vou mandar no final de semana todas as presenças para cada pastor, mas você que é líder precisa acompanhar isso e ver também o desenrolar desses aspectos. Aqui está a nossa agenda, dia 18, amanhã, pastora Rossi Kelly. Pastor Esté dirige, pastora Rossi Kelly faz o dízimo de oferta. Dia 20, pastora Janaína vai estar ministrando, pastora Valdilene estará dirigindo, pastora Janaína estará fazendo dízimos e ofertas. No dia 23, aqui, é isso mesmo, 23, domingo, pela manhã, primeiro culto, pastora Késia estará à frente da EBFD. E à noite, eu não vou estar pregando ainda, estou muito fanho, né? O pastor Bruno pregou, obrigado. Aí o pastor Moisés, o pastor Bruno vai pregar domingo à noite, eu não vou poder pregar ainda, vou me poupar para recuperar bem essa virose que nos apagou. Pastor Edivane, né, estará dirigindo e pastor Marcos estará fazendo dízimos e ofertas. Verifique com a pastora Edivane se ela vai poder, o filho estava doente, não sei das suas, não vi mais eles na igreja, né? O filho está doente, eu não os vi mais, eu vi a última vez no impacto, eles estavam lutando com Pedro, né? A enfermidade, eu não sei, a Adriana, por favor, confirme se ela vai estar à frente. Não esqueça de marcar a sua presença, é fundamental a presença e também o acompanhamento, né? Que a gente trabalhe para essa média de, como eu falei agora, vermelho, cor vermelha é EBFD, a média de presença de líderes, pastores e líderes. E preto é a média de presença nos cultos. Veja que a média do preto é muito mais baixa em relação da EBFD. Embora tenhamos uma melhora sensível de presença, mas ainda percebemos a ausência de muitos pastores, né, e pastoras, né? Lamentavelmente, sem presença não há crescimento e não há desenvolvimento diante da presença de Deus. Ficamos estagnados, por isso que é importante participar e trabalhar e produzir para o reino, para a obra, para o trabalho de Deus, para que haja crescimento individual e também haja crescimento coletivo de toda a igreja. Agora eu falei, essas são as principais programações do mês de março e as primeiras do mês de abril. Né? Dia 15 e 16 já tivemos um evangelismo maravilhoso. Né? Dia 21, agora sexta-feira, amanhã eu vou estar mandando a convocação, reunião ministerial. Não sei se vai ser em cima do altar, vai ser na igreja, porque lá embaixo as mulheres estão fazendo uma mesa posta, provavelmente. Num lugar que não chova, aí, gente, né? Aguarde a confirmação do local da nossa reunião. Nós teremos a nossa reunião ministerial dia 21. Dia 24, nessa semana que vem,
segunda-feira, segunda, terça, quarta, quinta, teremos busca da presença de Deus. Oração, né? Fizemos ano passado. Lá embaixo estaremos orando, clamando a Deus, buscando a presença de Deus. Vai ter ensaio do coral, no dia que tiver ensaio do coral, mas o ensaio do coral começa às 19h30, a nossa oração é de 18 a 19 horas, 1 hora de oração. Você que quer orar, vai ser uma semana de buscar a face, de buscar a presença de Deus. Você que quer fazer propósito de oração por cura, por libertação, por salvação, por conquistas, essa é a semana maravilhosa, dia 24, 25 e 26, oração de líderes, pastores comigo. E vamos emendar dia 28, 29 e 30. Nós teremos 48 horas de oração, né? Estaremos nos santificando mais na presença do Senhor, buscando a face, momentos de consagração. Também será momento da santa convocação de jejum e de oração. Aqueles que gostam de fazer propósito, né? Será uma semana intensa de buscar a face do Senhor. E nós estaremos momentos maravilhosos, por isso não pode perder. E no dia 4 de abril, nosso Nefão, não realizamos, primeiro que era para realizar em março, por causa da programação das mulheres, mas esse mês de abril nós teremos, vamos definir o lugar, se vai ser no templo, ou se vai ser em outro lugar, mas teremos o nosso Nefão, todos os pastores e discípulos de profetas comigo. Vamos estudar a Bíblia fazendo nefes. Eu quero servir de exemplo, fazendo nefes com você e você também fazendo nefes com outras pessoas, aprendendo a amar esse ministério do Espírito Santo e vivenciando em sua vida, em sua casa, em sua família. Obrigado mais uma vez, repetindo o trabalho maravilhoso do Ministério de Evangelismo, a comissão que está à frente dos pastores e pastoras, excelente trabalho. Maravilhoso, muito obrigado. Agora nós vamos acertar a data das bases, quais vai ser a base. Botei aqui nessa ordem, base, mas aqui a ordem não significa exatamente isso. A comissão vai sentar, né? E acho que nas bases faremos na sexta-feira e no sábado. Talvez o sábado o dia inteiro, né? E sexta-feira à noite e no sábado o dia inteiro, para compensar o domingo, porque domingo nós estaremos na sede, né? Mas queremos trazer todas as pessoas da base para a sede, para que tenhamos o grande culto da presença maravilhosa. Serão dias tremendos. O Ministério de Evangelismo está à frente e vão acertar aí as datas exatamente para esse grande trabalho. E o nosso tema, nunca desista, prossiga. Essa foi a ministração de terça-feira, agora a ministração de quinta-feira. Pare de fazer alianças com as trevas. E esse é um tema que nós nunca podemos tirar da nossa mente, não importa qual seja o tema. Pare de fazer alianças com as trevas. E o texto que nós colocamos é o Evangelho de João, no capítulo 8, o versículo 12 da palavra do Senhor. Né? Um texto maravilhoso, palavras do Senhor Jesus, né? Declarada no Evangelho de João. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz. Se o pastor quiser ler mais textos, fique à vontade, viu? Eu botei só esse versículo, mas tem outros textos e contextos que você pode ler, fique à vontade, pregador. Ao seu critério, fique à vontade. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, não viverá em trevas, não tem relacionamento com as trevas, não apoia as trevas, mas sempre viverá e estará, diz a palavra do Senhor, na luz. Que o Senhor Jesus abençoe o meu, abençoe o seu, abençoe o nosso coração. Se o pregador quiser ler o contexto em que Jesus mencionou essas palavras, fique à vontade, eu não vou, que o espaço é muito curto, mas eu aconselho o pregador a dar uma pesquisada em que contexto Jesus trouxe essas palavras. O que somos na escuridão? O que é a nossa vida? O que é a nossa vida se estivéssemos na profunda penumbra, escuridão,
e trevas. Penumbra da alma, a escuridão do espírito, a escuridão no sentido de nos levarem a cometer erros, enganos, pecado, que comumente o mal comete e o mal vive. Jesus utiliza-se desta figura de linguagem, dessa expressão trevas, para um significado mais profundo e espiritual. Jesus está na luz. Ele não apenas é um guia, uma referência. Jesus é a antítese das trevas, o oposto, antítese. Essa palavra difícil aí, esquece. É a antítese. O oposto, Jesus está afirmando que ele está na luz, ele vive na luz, ele é da luz. Por isso nós somos da luz. Ele está dizendo que ele é o oposto, o antítese, é o oposto, o contrário das trevas espirituais, que dominam, que permeiam. Pastor, mas nós vivemos nas trevas. Temos o presidente das trevas, uma Jezabel, esposa do presidente das trevas. Boa parte dos deputados que estão lá são homens de trevas. Aquele partido, o PT, é partido das trevas. Mas não eu trabalho na Honda, maioria são das trevas. Tem muita gente da luz, mas isso não quer dizer que eu tenha que ser e viver nas trevas. Mesmo sabendo que nós somos colocados no meio das trevas. Por isso que eu comecei a palavra. Quem somos na escuridão? O que é a nossa vida na profunda penumbra da escuridão? Somos luz. E não apenas guias, referências. É uma condição de vida diante de Jesus. Porque Jesus é a estrela da manhã. Oh, glória! Maravilha. Jesus utiliza-se, então, para mostrar que nós somos oposto às trevas. Ao seguir Jesus, somos guiados para fora das trevas, encontrando a clareza, a luz que só a verdade divina pode oferecer a mim e a você, ou aqueles que entregam e conhecem a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Nossa posição não é só viver fora das trevas, não é só viver separado das trevas, mas sermos oposição, antítese. Por isso que eu botei a palavra bonita na língua portuguesa. O pregador pode procurar a palavra antítese, que tem um sentido muito bonito, né? E é uma palavra nova se você não conhece. Se já conhece, amém. Se não conhece, para você estudar um pouquinho mais. Nós somos a antítese, a oposição, o oposto. Eu não sou apenas um ser salvo para clarear as trevas. Eu faço oposição, ando contrário, luto contra as trevas, que é o inferno, o diabo e os demônios, e esses homens e mulheres que defendem todo pecado, erro, engano e miséria. Nossa posição colocada pela salvação e libertação em Jesus nos coloca em completa oposição a todas as obras do inferno. Como diz o livro de João 5, a luz brilha nas trevas e as trevas não os derrota. Exatamente para mostrar a nossa posição. É a batalha, a luta. A nossa posição é de luta, de guerra contra as trevas. Por isso, somos convocados por Jesus, pelo Espírito Santo, pela palavra, a nos posicionar de forma clara na luz, do lado da luz, sendo luz, lutando contra as trevas. Como diz o texto de Efésios 5:8, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, diz a palavra. Nossa fé define nossa posição contrária, oposta às trevas e toda
a sua obra. Somos o exército de Deus na terra para servir, libertar vidas das trevas e trazer essas vidas à presença do Senhor pela mensagem salvadora e libertadora de Jesus. João 12:46. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Oh glória! Nós somos como Jesus, somos para libertar os homens. Aí, pregador, deixa Deus te usar. Por isso, eu e você somos luz. Pare de fazer alianças com as trevas, irmão. Eu não vou nem falar, tocar nesse aspecto, deixar o pregador pregar. Por isso, as palavras de Jesus são preciosas, esclarecedoras sobre as nossas vidas, a vivermos na posição definida por Ele para estarmos. O Senhor, quando nos salvou e libertou, nos deixou para ficarmos numa posição antítese, oposta, contrária, contra as trevas. Nunca do lado das trevas. Nós somos tirados das trevas, como disse Paulo, e colocados na luz. Não existe outra posição para vivermos, se não for na forma clara, que não seja na luz e nunca nas trevas. Preciso deixar claro minha posição diante do Senhor. Como diz o texto que lemos, falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, você segue a Jesus, eu sigo a Jesus. Nós seguimos a Jesus. Se nós seguimos... Ih, pregador, isso aqui é uma palavra poderosa. Nós somos luz. Jesus deixa-nos claro algumas verdades que não podemos nos atrever a querer mudar as verdades desse texto. Eu deixo o pregador elucubrar que tem muitas verdades, mas eu escrevi aqui 3 verdades. Primeira, não se atreva a querer mudar o que Jesus definiu nesse texto. Em Jesus não há sombra de trevas. Ele é luz e ensina que precisamos ser luz também. Eu sou a luz do mundo. Essa é a primeira verdade. Não tente mudar isso. Jesus deixou claro que ele não é trevas, ele é luz. E ele nos ensina a sermos luz e nunca trevas. Por isso, eu não tenho aliança com as trevas. 2, os que aceitam Jesus Cristo como Senhor, como Salvador e Senhor, saíram das trevas e agora lutam contra as trevas e não a favor das trevas. E aí, pregador, eu deixo Deus te usar o que você quer falar. Ele diz: quem me segue não andará. Segunda verdade. Os que aceitam a Jesus Cristo como Salvador e Senhor saíram das trevas e agora eles devem lutar. Nunca ficar, nunca apoiar, não importa, nunca. Lutar veementemente contra tudo e todos, toda ideia. Ei, pregador, vá atrás de informação. Terceira verdade, deixada por Jesus. Somos claramente guiados, orientados pelo próprio Espírito Santo, que é a luz máxima do Senhor. Como prova da nossa posição agora diante do Senhor, diante das trevas e do diabo. Somos claramente guiados e orientados pelo Espírito Santo, que é a luz máxima, demonstração da luz máxima do Senhor nas nossas vidas. Como prova da nossa posição diante dele. Ele diz o texto: mas terá a luz da vida, que é o Espírito Santo, que é aquele que não suporta as trevas, não aceita que vivamos nas trevas, mas que eu e você, por isso, o Senhor não aceita outra posição da minha parte, da sua parte, da nossa parte, da parte de nenhum dos servos dele.
que tem alguma aliança com as trevas. Eu não posso ter intimidade. Eu não posso concordar com as trevas, com esse governo corrupto, com essa imoralidade, com essa pouca vergonha, com essas mentiras, esse engano, esse engodo do diabo. Nenhuma forma de pecado, porque eu não sou trevas, eu sou luz. Por isso o Senhor não aceita outra posição da nossa parte que não seja ser a luz do mundo e nunca as trevas. A pergunta que fica é: se devemos ser luz diante do Senhor, por que ainda? Hein? Boa! A gente chama em inglês good question, pastor. Uma boa pergunta, pastor. Good question. A pergunta é: se o que nós lemos dessa palavra nos mostra claramente que somos luz, a pergunta é: se devemos ser luz diante do Senhor, por que ainda alguns de nós queremos apoiar as trevas? Queremos apoiar as ideias das trevas. Queremos concordar com os pensamentos e sugestões, apoiando homens e mulheres que servem a trevas. Queremos ter atitudes de trevas. Por quê? Pense nisso, pregador. E no meio do sermão responda. Por que relutamos e não queremos aceitar as propostas claras da palavra do Senhor? Para os que vivem na luz do Senhor, eles devem se opor às trevas, diz Efésios 5:11. E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, antes condenai-as. Por que ainda relutamos? Responda também, pregador, no seu sermão. Nós não somos trevas. Nós somos luz e devemos nos portar como tal, sendo a luz do Senhor que brilha. Por fim, pare de querer ser trevas. Pare de querer apoiar as trevas. Pare de querer ficar do lado das trevas. Quando somos feitos e colocados por Jesus para sermos luz, a luz viva do Senhor na terra e diante dos homens e as suas instituições demoníacas, eu e você devemos ser claramente a luz e nunca as trevas. Reflita, pregador. Deixa Deus usar a sua vida grandemente. Deus abençoe em nome de Jesus.